Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos na nossa aula 4, né, das aulas de equipe remota, que eu trouxe num formato de apresentação para vocês, além do conteúdo que eu vou mostrar, para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Eu acredito que não fui totalmente claro nas aulas anteriores e deixar mais explicado vários assuntos aqui, tudo bem? Então vamos lá. Os assuntos que iremos falar nesta aula é conceitos de criar novas branches, que apesar de eu explicar como que se cria as branches e tudo, eu não expliquei bem a questão de regras, né, para a gente fazer uma padronização da criação dessas branches, tanto nos cards quanto a criação das branches em si. A utilização de git pull e git fetch, que são duas coisas muito interessantes no Git, mas que acredito que ficou um pouco meio passado por cima, então eu vou explicar mais exatamente o que é esses dois comandos e por que eles são tão importantes. Conceitos de entregas incrementais, aqui eu vou falar um pouco de Scrum, não sei se vocês já conhecem, mas eu falarei um pouco da base que eu estava meio que utilizando ali para desenvolvimento. A gente vai saber um pouco, né, por que ocorrem os conflitos. Vamos simular um conflito na ferramenta lá do Git, juntamente com o Bitbucket. Vamos ver um pouco de pull request, diretamente no Bitbucket. E vamos ver como resolver esse conflito, né, que foi gerado utilizando o meld. Então, na primeira parte, conceitos de criar novas branches. Primeiro, nós temos que definir um padrão para a normalização dos cards, que foi uma coisa que nós não trabalhamos nas aulas anteriores, tá? Então, a partir de agora, nós vamos definir um padrão, e esse padrão ele vai ser utilizado juntamente com o Bitbucket, tá? Para a gente conseguir trabalhar e ter mais organização com todo o time que estiver trabalhando juntamente no mesmo projeto. Então, no caso, nós iremos criar o card com a normativa acordada, com o padrão que definimos, e criar a branch baseado no card criado. Então, vamos lá para a primeira parte. Então, estamos aqui, né, no Bitbucket, vamos aqui no Trello, temos o nosso card. Finalizamos já aqui, nas aulas anteriores, o botão com label. Então, para simular um conflito, eu vou criar um outro botão com label para a gente criar a mesma funcionalidade que já está aqui, só que alterando o código que está aqui, entendeu? Para a gente tentar realizar a simulação de um conflito aí e verificar o que acontece. Então vamos aqui, ó. Primeiro, como que a gente vai definir o nosso padrão? Nosso padrão, o que eu vou utilizar aqui vai ser T. Esse T é de tarefa ou task, entenderam? E uma numeração para cada tarefa que for colocada. Então, no caso aqui eu tenho o T, como eu tenho aquela já tarefa, botão com label, que seria a nossa tarefa 01, essa é a nossa tarefa 002. Então, eu dou espaço, um tracinho e a descrição da tarefa. Então, aqui, alterar botão. E mais uma coisa importante que ficou faltando aqui também, foi nós definirmos aqui as checklists, né? Então, terminamos a tarefa, nós colocamos OK em todas as checklists, concluímos o item e ele fica verdinho aqui o indone. Então, vamos aqui no alterar botão. Então, vamos uma descrição bem básica, alterar botão anteriormente criado, salvar. Vamos definir a data de entrega para hoje mesmo. Então, já está vendo aqui, ó, até trocar o horário para as 18 horas. Então, aqui temos o horário e checklist não vamos criar nenhum porque é só para a base. Então, aqui. Então, definimos, vamos fazer doing aqui e aquele padrãozinho que eu já tinha falado para vocês, né? Para a gente definir quem que está cuidando da tarefa. Então, aqui no caso só tem eu no card e eu vou definir que sou eu que estou cuidando da tarefa. Então, agora no Bitbucket, com esse formato
definido, nós vamos criar uma branch com o mesmo formato aqui. Então, essa branch ela pode ser criada tanto diretamente no seu repositório local, quanto no Bitbucket. Eu vou criar no Bitbucket porque a interface dele é mais simples e a gente vai utilizar essa criação para já estudar os comandos lá do git pull e do git fetch. Tá? Então, nós vamos aqui em branch, né, no nosso repositório, que nós vamos ter as branches que nós criamos, dev, que é a master, que seria a produção, e a branch do card botão. E eu vou criar uma branch nova. A branch nova, ela vai ter o mesmo nome do nosso cartão, só que sem espaços e sem acentos, tá? Então, basicamente, vai ser T002, tracinho, e o nome dela, alterar botão. Aí aqui, como temos um espaço, a gente vai colocar outro tracinho e sem acento, tá? Então, a gente tem aqui a ligação, né, da nossa branch T002 alterar botão com o card T002 alterar botão. Então, nós temos um padrão aqui definido. Então, aqui, ó, ela vem da branch master, nós podemos criar ela a partir de outra branch, né? Então, por exemplo, eu estou alterando o botão, eu vou criar ela a partir da card botão. Vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos analisar as branches. O source. E aqui, ó, T002, alterar botão. Sim, temos todo o código aqui, ó, que já tinha no nosso botão, né? O correto, gente, não é fazer isso, tá? O correto é que quando você cria a branch, a funcionalidade anterior, tipo do card botão, já tenha sido passado para master e você derive essa branch aqui a partir da master, tá? Então aqui eu fiz por causa da card botão, porque a gente está alterando o que já está lá. Mas a ideia é que a card botão vá para master e de lá você pegue todo o conteúdo que você precisa. E aqui mais uma coisa que fiquei de falar para vocês são os tipos de branch, né? Então, por exemplo, pode ser um bug fix, uma feature, um hotfix, um release ou um alter, né? E se eu não me engano aqui você também pode criar outros tipos de branch. Mas basicamente bug fix é algo que você fez e gerou um bug. Então você cria uma branch como bug fix para você saber que aquilo que você está arrumando é algo que já existe, mas que por algum motivo está dando algum erro. Uma feature é uma coisa nova. Um hotfix é tipo um bug também, é um conserto mais rápido. E o release é uma branch que você está fazendo para lançar algo. E alter. Mas aqui você poderia ter branch, por exemplo, de implementação, de recurso, que você quisesse, entendeu? É mais uma separação. Então vamos lá. Aqui já definimos a questão das branches com card. Vamos para o próximo tópico. Então, git pull e git fetch. O git pull ele realiza a atualização do local, então do seu branch local, usando o remoto, e o git fetch realiza a atualização das branches do remoto para o local. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem essa imagem. Origin é a master, é o nosso remoto lá no Bitbucket, e local é o nosso computador. Então aqui, por exemplo, se a gente faz um fetch da nossa master no nosso local, a gente está pegando tudo que tem aqui na master e mandando aqui para um espaço temporário, entendeu? Atualizando algumas coisas. E se a gente faz um merge, a gente atualiza tudo e elas ficam sincronizadas. E o git pull, ele faz meio que os dois processos, entendeu? Mas eu vou executar tanto o fetch e o pull para vocês verem lá o funcionamento certinho. Só vou abrir a branch para nós podermos trabalhar nela aqui. Então está aqui nossa janela e a nossa branch test git. Vamos abrir a git bash here. E vamos fazer um git status. Se a gente fazer um git status, a gente vai ver que ela está pareada, né, com a origem que é a S,
e que temos arquivos que não foram enviados para lá, né? Então vamos limpar essa branch primeiro, porque vamos só dar uma verificada, mas se eu não me engano é a QAS que está pareada com ela. Vamos ver a source aqui. Sim, ó, é a QAS, vamos ver se é desenvolvimento também. Sim. Então temos tanto o desenvolvimento quanto a QAS já pareada aqui com o card botão. A gente podia ter criado lá o T002 a partir de uma das duas, né? A gente só não jogou para master ainda. Então vamos só subir, né, com aqueles comandos básicos que a gente já sabe, que é o git add, git commit e git push. Então vamos ver se está tudo ok. Está tudo ok. Então aqui nós estamos na branch QAS. Se eu tentar mudar para nossa branch, vou até pegar o nome dela aqui para ficar mais fácil para a gente, que é a T002, vamos tentar mudar para ela, tá? Então é git checkout T002 alterar botão. Ele vai falar, ó, que não achou nenhum arquivo com esse nome, ou seja, ele não achou essa branch. Então, para ele achar essa branch, para a gente ter tudo atualizado, eu preciso realizar o git fetch, né? Então eu vou fazer aqui o git fetch. Então ele puxou para mim, ó, vocês podem ver que ele puxou lá do Bitbucket a nossa branch alterar botão. E eu vou dar um git pull para atualizar o conteúdo, ou seja, tudo que está lá vai estar aqui em questão de arquivo, de branch e tudo. Então atualizei o conteúdo, agora se eu fizer o git checkout, eu já estou na branch alterar botão certinho. Então eu não tenho mais nenhum tipo de problema, eu já estou trabalhando nela. Então basicamente é isso, pessoal. A questão de git pull e de git fetch. Então vamos aqui o próximo, conceitos de entregas incrementais. Vamos explicar aqui como que funciona, assim, mais por cima, o processo Scrum. Nós temos o PO, né, que é o Product Owner. O Product Owner, ele tem as histórias dos usuários, né, ele tem os requerimentos dos usuários e tudo, ele tem a visão do produto. E com isso, ele gera um Product Backlog. Esse Product Backlog, ele é uma lista do que tem que fazer para essa visão do produto virar realidade. Então, eu tenho que fazer uma tela de login, eu tenho que fazer um formulário de cadastro, eu tenho que fazer buscar coisa do banco de dados. Então, tudo isso é o Product Backlog e quem vai fazer isso é o Product Owner, baseado na visão do produto. E esse Product Backlog, ele vai ficar aqui, ó. Aqui no nosso Trello, ele vai ficar aqui em To Do. Então aqui nós vamos ter uma lista imensa de to-do com várias coisas desse Product Backlog. E a partir dessas coisas, cada desenvolvedor vai pegando, movendo para Doing, colocando o nome dele e trabalhando nesse item. Então aqui, temos o Product Backlog. A equipe faz uma reunião, né, para verificar desse Product Backlog o que vai ser desenvolvido naquele tempo. Então, o que normalmente acontece é você ter vários quadros do Trello, ou do Gira, ou de qualquer outro software desse tipo, né, que você trabalha com cards Kanban. Você vai ter o Product Backlog completo, e o outro você vai ter o Development Backlog. O Development Backlog, ele não necessariamente vai ter tudo do Product. Porque o Development Backlog, ele vai trabalhar no tempo do Scrum. Então, ele vai trabalhar por fases, por sprints. E para trabalhar nesse sprint, a equipe que fez a reunião, ela vai decidir, nessa sprint que vai durar de 1 a 4 semanas, o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar para o cliente. Eu consigo entregar isso, isso e isso. Então ele vai pegar isso do Product Backlog, vai transferir isso para um quadro de Development Backlog. No caso, esse quadro aqui, por exemplo, que a gente está trabalhando, seria um quadro de
backlog de desenvolvimento. E lá no quadro de backlog de desenvolvimento, os desenvolvedores irão pegar os quadros e mover de to do para doing, tá? Para começar esse trabalho. E quando isso for finalizado, tiver tudo em done, lá no quadro de Product Backlog, aquelas tarefas que terminaram vão para done e as que restaram começam a vir para cá no to do. Então começa um processo assim de pegando uma lista e indo para outra. Então teve essa reunião, se definiu que foi trabalhar, começa a nossa sprint, tá? Essa sprint, no caso que temos a equipe de desenvolvimento, essa sprint ela dura, aqui está escrito de 2 a 4, mas ela pode durar de 1 a 4 semanas, que no caso seria uma semana a um mês. E nesse tempo, o que foi definido nessa reunião tem que ser entregue, entendeu? A gente tem que ter um produto final daquilo que foi definido aqui. Não é o entregável inteiro, não é a visão do produto completa que o Product Owner fez, mas é a visão do que foi idealizado naquela reunião. Então isso tem que estar pronto. Então o que acontece? Nessa sprint, a equipe vai trabalhar continuamente de 1 a 4 semanas, e todo dia você tem uma reunião dentro dessa sprint para verificar o estado. Então, o que ocorre? As equipes se reúnem, né? Às vezes você pode ter mais de uma equipe de desenvolvedores, pode ter, por exemplo, 3 equipes separadas e essas 3 equipes estão trabalhando em 3 coisas diferentes, por assim dizer. Então, você tem essas 3 equipes realizando reunião diária. E o que é discutido nessas reuniões diárias? O estado atual, ou seja, como cada desenvolvedor está na tarefa que ele pegou, se ele está tendo dificuldades, no caso se ele precisa de alguma ajuda, se ele está tendo algum problema que está impedindo ele de continuar, e conversas gerais, né? Às vezes ocorre até alguma conversa que um ali acaba auxiliando o outro. Ou até mesmo o Scrum Master, né, que é essa figura que fica aqui fora da Dev Team, ele coloca assuntos aqui dentro da Dev Team. Então, por exemplo, foi planejado isso, mas o cliente colocou uma solicitação aqui de alguma coisa. Então, já deixa a Dev Team avisada para, dentro do que eles estão trabalhando, eles já pensarem no que o Scrum Master trouxe também, tá? Terminou esse prazo de 1 a 4 semanas, nós temos o deployment, ou seja, um entregável. Aí esse entregável passa para o cliente, ele dá um feedback, é realizado testes, é feito todo o processo, o cliente dá o ok e a gente volta para o Product Backlog. Pega mais um pouco, faz a reunião, vê o que vai fazer e volta. E vai repetindo esse processo até finalizar a visão do produto que o Product Owner queria, entendeu? E tudo isso vai passando por testes, né, no final dessa parte de deployment. Então, o nosso Product Owner, ele vai verificando cada etapa de como está ficando o que ele quer. É muito importante isso, porque isso fica até de acordo com a ITIL, que é a versão mais nova da ITIL. E você tem um desenvolvimento ágil e que você junta também o usuário, né, o cara final, que é o que pediu aquilo. Você mostra para ele todo o desenvolvimento e vai tendo mais opções ali de alteração de coisa que ele queira. Por exemplo, ele pediu uma janela verde. Aí você entregou para ele a janela verde. Antes de você entregar o negócio inteiro, que foi só um pedaço, você entregou aquela janela verde, ele não gostou. Então ali ele já consegue dar a ideia e não gera muito custo para a equipe mudar aquela ideia. Fica algo mais simples porque ainda está em desenvolvimento, não é um produto fechado. Então, explicado isso, vamos para o próximo, que é simulando um conflito. Então, conflito é quando 2 branches diferentes se unem a uma mesma branch. Por exemplo, nós temos a branch teste 01 e teste 02, que vão se unir à branch dev, e nessa união existem arquivos idênticos alterados. Exemplo, arquivo base.gd foi alterado tanto em teste 01 quanto teste 02, então, devido a essa alteração de 2 branches, alterando o mesmo arquivo, ocorre o conflito. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer um conflito e já arrumar algumas coisas aqui na nossa branch, tá? Então, aqui eu tenho o T002. Eu já mudei aquela localmente, né? Eu vou até abrir novamente
a Godot para a gente poder abrir o nosso projeto. E vamos testar isso daí para ver se vai funcionar como a gente espera, tá? Então tá aqui o aperte-me, tá o nosso label. Vamos só alterar aqui. Vamos alterar, eu sou um texto 2. E aqui no nosso script, o botão foi apertado 2. Vamos ver se com isso a gente já consegue fazer funcionar. Ó, então alterei local, né? A gente faz aquele comando básico lá. Vai no nosso Git, ele vai falar que teve alteração. Vai falar que a gente está na branch, né? Então eu vou subir tudo. Commit. Aqui eu não estou me preocupando muito com o que eu descrevo nos commits, porque a ideia é mais mostrar a funcionalidade, tá? Mas em cada commit o correto era vocês explicarem por que está sendo realizado aquele commit. O que aquele commit realmente alterou. Então vamos ver se a gente consegue simular um conflito aqui. Ó. Eu subi aqui no nosso repositório remoto. Eu vou agora apenas aqui fazer um pull request. Eu vou até na próxima parte para já explicar para vocês que a gente já faz junto, tá? Aqui. Pull request é um processo em que se pede que o conteúdo alterado de uma branch vá para alguma outra branch, normalmente esta branch de desenvolvimento contínuo, contendo todas as alterações dos desenvolvedores envolvidos no desenvolvimento. Então o que acontece? Eu criei a branch e eu vou mandar ela para outra branch, que é uma branch que todo mundo manda para lá. Então pode ser uma branch de dev, uma branch de QA, uma branch de produção. Aqui a gente vai trabalhar com dev, tá? Então vou aqui criar um pull request para dev. E tudo isso no Bitbucket. Então aqui eu crio meu pull request. Primeiro eu vou fazer do card botão para a dev, tá? Então aqui é os commits que eu realizei no card botão, eu posso colocar qualquer descrição. E aqui quem que vai revisar para mim esse pull request que eu estou fazendo, tá? Deixa eu ver se vai funcionar colocar para mim. Não vai funcionar colocar para mim. Então normalmente o que acontece? Você tem uma equipe menor de desenvolvedores, que é o que trabalha dia a dia, e você tem um cara que ele é mais para pleno, sênior, que ele vai meio que cuidar disso tudo. Então, normalmente você coloca aqui o reviewer como o pleno ou sênior, porque ele vai analisar o seu código, ver se está de acordo, né? Se não tem nenhum erro, se está no padrão, para aprovar e colocar lá na card, se não tem conflito também. E se tiver tudo ok, ele vai aprovar e você vai seguir o processo, o fluxo normal lá, jogar para review e tudo, tá? Aqui, pessoal, o que acontece? Como eu já tinha feito nas aulas anteriores um pull request do card botão para dev e depois para QA, eles estavam iguais. Então eu fiz uma alteração no projeto, gerei um novo commit, tá? Para eu ter o create pull request novamente. Aqui eu poderia colocar um reviewer, né? Então no caso teria que ser outra pessoa, não pode ser eu. E o interessante que eu quero falar aqui é isso aqui, ó, close branch. Para você não ficar com muitas branches abertas, muita coisa aberta, você pode ticar isso daqui e quando você criar esse pull request, que aqui no caso ele já vai automático, porque não tem ninguém para analisar, ele vai jogar isso para dev e já vai fechar esse card. Esse card não vai existir mais e eu não vou ter que excluir ele manualmente depois, tá? Então, criamos o pull request. Então aqui está o nosso pull request, tá? Aqui como só tem eu, ele vai aparecer para mim, mas basicamente para o desenvolvedor vai aparecer isso daqui, ó. Verde é o que foi adicionado, vermelho é o que saiu e verde é o que entrou. Então isso aqui foi o que eu alterei, tá? Ele alterou algumas coisinhas, pouca coisa no arquivo, e eu vou aprovar. Aprovei. Vamos dar merge, tá? Merge significa que eu estou juntando isso daqui com o que está lá no em dev. Então, se eu vim agora aqui em dev, vocês viram que eu já não tenho mais aquela branch, né, do card botão.
Em dev eu já vou ter aqui ela atualizada, né? Então, vocês verem aqui, ó, o Ctrl TSN, que é o último arquivo, eu atualizei há 2 minutos atrás. Então, ele já está na versão mais nova. Mas vamos lá fazer o nosso processo de conflito. Então, eu vou aqui na branch, eu vou trocar para outra lá, que é a T002. Vamos ver o nome certinho dela. Alterar botão. E vamos ver se eu já enviei. Tá, eu já enviei, então ela está certinha. Ela já está aqui com as alterações. E eu vou fazer um pull request dela. Então vou criar um pull request da minha T002 para a minha dev. Então aqui todos os comentários, né, que ela tem. E vou fechar ela também. Então vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir simular esse conflito. Ó, isso mesmo. Ó. O pull request não pode ser mergeado. Você precisa resolver conflitos para ser possível mergear. Aprenda mais. Então aqui você vê, ó, que o Ctrl GD nós alteramos o texto. E o Ctrl TSN nós temos conflitos, né, de como estava e como está, que é o arquivo que conflitou. Até esse eu achei que ia conflitar, mas não chegou a dar problema, deu problema nesse mesmo. Então vamos lá, que agora a gente vai ter que trabalhar para resolver esse conflito. Tá, pessoal, ó, eu estava fazendo de uma forma errada aqui, então eu tive que resolver como que era o correto para passar para vocês, tá? Então o que acontece, aqui no processo não mudou nada, tá? Eu criei, ainda ele está aqui como conflito, então ele está aguardando minha solução. Provavelmente aqui o desenvolvedor pleno ou sênior vai me avisar. E aqui, o que é o processo que o desenvolvedor vai fazer, tá? Então, por exemplo, o desenvolvedor está jogando isso para a branch dev. Primeiro ele vai estar na branch dele, né? No caso aqui a gente está na nossa T002 alterar botão. E depois que ele fez tudo na branch dele, ele vai realizar um git merge dev. O que isso significa? Significa que ele está pegando tudo que está em dev e está colocando na branch dele. Então ele está atualizando a branch dele com o conteúdo que está lá. E nesse processo, como ele está pegando tudo, pode ocorrer o conflito. Então aqui ocorreu o conflito, né? E nós temos que mergear esses conflitos no arquivo Ctrl TSCN. Então pode ter vários arquivos, aqui a gente só teve um. Então aqui o meu Git já está configurado com merge to, mas se ele não estivesse, eu abriria o meld e provavelmente faria lá o version control, né? Vamos ver se é realmente isso, que daí vocês já sabem também como trabalhar. Então aqui, ó, isso mesmo, a version control, ele achou aqui o conflito, já que a gente já está na nossa branch do control. Então se eu abrir aqui o control, eu vou ter essas 3 janelas. Aqui é o meu remoto, aqui é o meu local e aqui é como vai ficar no final. Então o meu remoto, que é o que está lá no Bitbucket, ele está aqui, ó, nessa parte ele está como eu sou um texto 3. E o meu local, ele está como eu sou um texto 2. E essa parte aqui do meu local, que não existia no remoto, foi incluída, que é o que está verde. Então aqui eu tenho conflito, essa parte vermelha, tá? Então aqui ele está perguntando para mim, qual que é o correto? O que está no remoto, que é o que já foi subido, ou o que você alterou aqui, entendeu? É isso que ele está te perguntando. Ah, o correto é o que está no remoto, eu não vou alterar, vai deixar o que está. Então eu clico essa setinha aqui. Ah não, o correto é o que está no local, então eu clico essa seta. Ah, o correto não é nenhum dos dois, eu clico aqui no meio, eu deleto e ele para de existir, entendeu? Então eu vou dizer aqui que o correto é o meu remoto. Então eu mudo aqui o meu remoto. Ele vai mostrar agora aqui que tudo ficou verdinho, né? Tá tudo certinho, aqui a alteração, não tem mais nada. Eu vou salvar.
salvei esse conteúdo, eu fecho, né? Aqui quando eu fechar, ele vai perguntar se eu quero cancelar ou marcar como resolvido. Eu vou marcar como resolvido. Então aqui você já viu que ele já mudou a corzinha, né? Eu posso fechar. Quando eu testar aqui novamente, ó, que ó, o merge foi feito com sucesso. Aqui para mim ele já perguntou porque está instalado, mas provavelmente vocês vão ter que dar um git status de novo e ter que fazer todo o processo, tá? Então aqui eu vou dar sim, que foi com Y, e vou ver aqui se está tudo ok agora. Git status, ele falou que eu tenho esse arquivo que não está colocado, né, e que eu modifiquei o control, então eu vou subir os dois. Vou fazer o nosso commit e vou subir ele. Então aqui eu subi tudo, fiz tudo certo. Então aqui ele já me avisou, ó, o pull request foi atualizado. Vamos recarregar e ver se agora ele está ok. Então eu carreguei, ele já mostrou, ó, eu não tenho mais conflito. Tá tudo certo aqui, ó, tá vendo? Então já está tudo ok. Então tudo ok, eu vou aprovar e vou mergear. Então eu mergei, aquela branch já vai sumir, né? Vamos lá no source. Já vai ver que eu não vou ter a 002, eu vou ter só as 3. E se eu for em dev, lá no nosso arquivinho control, você vai ver que ele está aqui considerando a que eu deixei lá, ó, que eu sou um TUS 3, que é o que estava no remoto. Entenderam? Então basicamente é isso como se trata conflitos, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.